Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta às 8h35. Revista Justiça. Debate. Celebrado hoje, 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Uma data que faz referência aos 3 cromossomos do par 21 que caracteriza a condição genética. O objetivo da celebração é conscientizar a sociedade sobre a necessidade de direitos igualitários, inclusão e bem-estar dos indivíduos com síndrome de Down em todas as esferas sociais. Por isso, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e cofundadora do projeto Asas da Inclusão, Leide César. Leide, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia, Sérgio. Leide, que é mãe também da... Juliana. Juliana, que tem Down e tem quantos anos? 38 anos. 38 anos. Conosco também está a escritora, artista plástica, criadora do curso online sobre síndrome de Down, Lurdia Piantino, que tem também grandes ocupações artísticas e ainda empresária do próprio filho, o Lúcio Piantino. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Lúcio está com quantos anos? Lúcio está com 28. 28 anos. É. E também, fechando a nossa lista de convidadas, está conosco aqui hoje presencialmente, já participou muitas vezes por telefone aqui na Rádio Justiça. Ela é secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ana Paula Feminella. Ana Paula, bem-vinda, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Síndrome de Down, Dia Internacional da Síndrome de Down. Ludinha, vamos explicar para o nosso ouvinte. Já fiz aqui a referência sobre os 3 cromossomos no par 21, que caracteriza essa condição genética, mas e a importância da data de hoje? Qual é essa importância para você? Isso, Ludinha. As datas comemorativas para as minorias, elas são importantes porque são minorias. Minorias são colocadas de lado. Pessoas com deficiência, geralmente, são excluídas do contexto social. E agora, de uns anos para cá, né, a gente tem feito um trabalho muito grande, várias pessoas do segmento da pessoa com deficiência têm feito vários trabalhos para poder trazer as pessoas com deficiência para dentro da sociedade e viver como qualquer um de nós. E o dia marca isso, né? É um dia de conscientização, é mais um dia de luta do que um dia de comemoração. É importante para isso, para mostrar que elas existem, e são muitas, né, Leide? São muitas. E que elas têm capacidade e condições de viver em sociedade como qualquer pessoa. Essa é a importância do dia para mim. E para a senhora, doutora Leide? Eu também concordo com a Lurdinha quanto à conscientização, né? A gente fala de preconceito, fala de discriminação, mas eu acho que falta a gente também educar a sociedade, né? Eu, por exemplo, não tinha visto ninguém com síndrome de Down até minha filha nascer. Então, às vezes a gente cobra da sociedade esse olhar, já saber ali o que é uma pessoa com deficiência, mas a gente mesma só passou a ver esse tema, essa causa, com a nossa própria experiência, né? Então, a gente também, como família, tem essa obrigação de educar. E aí o dia traz esse foco, né? Nós estamos aqui debatendo isso e durante essa semana a gente viu vários eventos pela cidade falando sobre a síndrome de Down e aí a sociedade, esse despertar da sociedade para que eles existem, têm direitos e a gente tem que saber também sobre esses direitos que as pessoas com deficiência têm. E para você, Ana Paula, a importância dessa data? É o dia que o mundo, né, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, é importante dizer que o mundo inteiro está falando sobre o tema hoje. É um dia de visibilidade, até Viola Davis, né, está usando hoje meias de cores diferentes para mostrar sobre a diversidade humana e de que essa diversidade ela precisa ser reconhecida e valorizada nas suas especificidades. Né, pessoa com deficiência, né, ter a síndrome de Down
não é um problema. O problema maior que a gente sente é o preconceito, são as discriminações, né? Então, a gente fala muito que há muito trabalho ainda a ser feito para que a nossa cultura, e por isso é tão importante pessoas como Lurdinha, o filho dela, né, Leide, estarem na arte, na cultura, produzindo conhecimentos e arte em torno da agenda da diversidade humana. As pessoas com síndrome de Down sempre existiram em todo o território, em todo o planeta Terra, e ainda estão muito invisibilizadas, ainda sofrem muita violência sexual. Há, né, uma invisibilidade também do reconhecimento das suas especificidades nas políticas públicas que a gente ainda precisa vencer. Ainda precisamos vencer a cultura de que deficiência e doença são a mesma coisa, né? Então, ainda, né, a gente tem que conversar sobre isso e conversar e ter um papel, a gente tem um papel ainda político-pedagógico em torno da agenda de inclusão das pessoas com deficiência. E é um dia importante para a síndrome de Down. Hoje, por exemplo, eu estou aqui com uma meia de uma cor, outra de outra também, nesse movimento, porque é necessário que a gente dê visibilidade de várias formas, falando sobre o tema, postando nas redes sociais e trazendo aí conhecimento em todas as áreas de conhecimento e das políticas públicas, né? Eu até esqueci de anunciar que a Lurdinha tem 2 livros lançados também tratando dessa temática. O primeiro foi Cadê a Síndrome de Down, que estava aqui, O Gato Comeu, o programa da Lurdinha, junto com a Elizabeth Tunes, né? E esse livro foi lançado quando, Lurdinha? 2001. 2001? Já tem maioridade ele. E depois o outro livro lançado pelo Proconsciência, pela editora Proconsciência, Meu Filho é um Artista, Lutas, Vivências e Conquistas, Síndrome de Down. Nosso ouvinte que está acompanhando pelo YouTube tem imagens aqui desse livro. Como a Síndrome de Down entrou na sua vida, Lurdinha, e como surgiu a inspiração para esses 2 livros? O Lúcio é o meu terceiro filho, né? Assim como a Leide, eu praticamente não conhecia pessoas com síndrome de Down. Conheci um e eu vou contar. Aí o terceiro filho, gravidez normal e tal, eu ia fazer ligadura pelo umbigo, porque era o terceiro filho, e os médicos ficaram adiando a ligadura e tal, porque e sem me falar que ele tinha síndrome de Down. Então, eu fiquei sabendo de uma maneira muito drástica, porque eu fiquei sabendo no corredor do hospital por uma assistente de enfermagem. E aí, depois que tudo foi contado, né, que ele tinha síndrome de Down e tal, fiz a cirurgia e fiquei sabendo do prognóstico, né? Porque a gente recebe o diagnóstico, síndrome de Down, uma diferença genética, tudo bem. Agora, quando você recebe o prognóstico, é triste, porque o prognóstico, ele é negativo, ele é discriminador, ele coloca o bebê já numa condição de incapacidade, de não desenvolvimento e tudo. E quando eu fui para casa, eu já saí do hospital com um propósito, que eu aceitaria o diagnóstico, mas eu recusaria terminantemente o prognóstico. E a partir daí eu comecei a conhecer pessoas, conversar, pesquisar, estudar. E com 15 dias do Lúcio eu comecei a atuar. E o livro é o resultado, o primeiro livro, Cadê a Síndrome de Down, que estava aqui, O Gato Comeu, é o resultado de todo esse trabalho da promoção do desenvolvimento do Lúcio, de acordo com a minha intuição. Foi tudo muito intuitivo. 4, 5 anos depois, eu fui para a universidade fazer especialização em saúde perinatal e desenvolvimento do bebê de 0 a 3 anos. E aí, qual não foi a minha surpresa? Que o que eu fazia com o Lúcio estava cientificamente provado que funcionava. Instinto, né? Materno, né? E aí eu chamei a Beth Tunes para escrever, que a Beth Tunes é especialista, né, em desenvolvimento. E estava com uma pesquisa em síndrome de Down naquela época. E aí a gente juntou o meu conhecimento como mãe, né, a minha vivência como mãe e o conhecimento técnico-científico dela como doutora em desenvolvimento. E o livro é esse aí. Foi indicado para o Prêmio Jabuti, viu? Olha, muito bom. E acabou servindo de ajuda para muitas mães também. Muitas. Com certeza. Muitas. Você também chegou a fazer a leitura desse livro, Leide, ou não? Sim, sim. E aproveitando já Tem que dois. a voz está contigo, a sua palavra, como foi também essa entrada
Minha filha tem síndrome de Down, como é que foi? A minha experiência também não foi boa quando a Juliana nasceu. Ela nasceu e não me davam alta, simplesmente assim, não me falaram nada. E eu fiquei uma semana no hospital, eu não sabia o que estava acontecendo, nenhum médico conversou comigo. Como meu marido é da área de saúde, ele, quando ele a viu, ele percebeu, porque ele tinha estudado na faculdade, ele é dentista. E aí ele falou, eu acho que ela tem síndrome de Down. Ele pensou, né? Eu acho que ela tem síndrome de Down. E aí ele sozinho fez uma corrida para descobrir. Então, como ela nasceu no Hospital das Forças Armadas, tinha todo um protocolo para, né, tratar até o acesso ao berçário era difícil, cheio de regras. E aí ele conseguiu no laboratório da UNB, que era o único lugar aqui em Brasília que fazia o cariotipo, ele conseguiu fazer, né? Até tinha uma fila, mas ele estava tão desesperado que eles abriram essa exceção para que ele colhesse o sangue da Juliana e fizesse o exame. Então, aí não tinha mais como esconder, né? Mas em nenhum momento ninguém me falou. Acabou que ele é que me falou. E aí nós tivemos alta e um mês depois teve a confirmação do diagnóstico da Juliana. E como foi essa... Você não teve nenhum preparo para saber a notícia e como você reagiu? Eu reagi bem, eu aceitei desde o começo. Ele ficou muito mal, né? Então ele ficou 1 ano para aceitar que a filha tinha síndrome de Down. Talvez porque ele conhecesse o prognóstico que estava nos livros, né? Eu não conhecia, então, no meu caso, eu acho que a ignorância me ajudou, né? Me favoreceu, porque aí eu tive esse acolhimento desde que ela nasceu, né? Há muitos relatos de pessoas que recebem o diagnóstico, né, já na hora do parto e são tratadas, as crianças, o nascimento é tratado como luto. E isso tem um peso muito grande, né, para essa família, né? Então a falta de preparo de profissionais da saúde nessa construção aí, né, da identificação do diagnóstico, que hoje já se pode ver, né, muito mais cedo do que, né, no tempo que vocês, né, tiveram seus filhos. Mas mesmo assim a gente precisa investir muito em capacitação dos profissionais que fazem, né, todos os profissionais que atuam na agenda de saúde, das políticas públicas, porque essa perspectiva de luto, ela tem uma carga muito grande, né, ela traz o capacitismo, né, que é a discriminação em razão de deficiência, para a vida da pessoa, né, para essa mãe que está num momento muito lindo de nascimento, né, e trazer essa ideia de luto num momento tão crucial da vida da gente, né, porque a gente sabe que na hora do parto, né, a gente, né, eu tenho uma filha de 11 anos, eu sei como, né, imagino como vocês, né, tenham sentido, porque é um momento muito forte, né? A Juliana tem 38 anos, o Lúcio tem 28 anos, e a gente vê esses relatos hoje ainda. Exatamente. Né? Então, isso que ainda a gente tem que lutar, né, para que que seja uma política mesmo, né? A gente, como associação, como federação, já tentamos várias vezes fazer um trabalho junto às maternidades para que haja essa preparação dos pediatras, dos ginecologistas para dar essa notícia, mas é muito difícil, porque aí eles alegam, mas quando nasce precisa de um exame para confirmar, então a gente não pode, né, falar que tem síndrome de Down sem ter essa confirmação. E aí acaba que os relatos são esses ainda, de 38 anos. E temos alguma coisa, assim, alguma iniciativa, alguma política pública já do governo federal? Com certeza. A gente, né, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência está coordenando o novo Plano Viver Sem Limite, que foi instituído pelo presidente Lula no final do ano passado, com várias iniciativas. São 95 ações que elas têm a missão de impactar na qualidade de vida de todas as pessoas com deficiência. Então, inclusive, né, na capacitação, na formação
Porque há muitos tabus em todo o ciclo de vida da pessoa com deficiência, né? De qualquer deficiência. Vamos falar de hoje sobre a síndrome de Down, em todas as Mas... pessoas com deficiência. Mas falando sobre o dia de hoje, né? Desde o diagnóstico do luto e o quanto isso pesa para um indivíduo que nasce e hoje é um adulto e uma adulta, né, um adolescente que tem essa mágoa de saber que o seu nascimento foi motivo de luto para a sua família ou, né, de informação de luto, né, quando na verdade devia ser de comemoração. Há uma, né, assim, a dimensão da discriminação, ela é tão grave que ela impacta, né, então, em todo o ciclo de vida das pessoas. Então, o diagnóstico precoce, a questão da avaliação da necessidade da cirurgia cardíaca ou algum tratamento na área respiratória da pessoa que nasce com síndrome de Down. Cerca de 30% das crianças, né, dos recém-nascidos, precisam, nos primeiros 6 meses de vida, passar por uma cirurgia para manter a sua vida e ter a sua autonomia e garantia, né, do seu desenvolvimento. E às vezes isso não acontece, né? Ainda não acontece. Muitas porque crianças. Há muitos territórios ainda desolados do atendimento, do devido diagnóstico, do devido atendimento na saúde. E é isso que a gente quer impactar com o novo Plano Viver Sem Limite. É por isso que o Ministério da Saúde está investindo mais de 3 bilhões nessa agenda de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. E colocou várias dessas 95 ações estão no âmbito do acesso à saúde, desse início aí da vida, mas também tem investimento do MEC por uma educação inclusiva, numa educação também que atenda. Então, todas as políticas públicas, eu estou falando aqui de saúde e educação principalmente, né, e principalmente começando pela saúde, porque se a gente não tiver vida, né, se a gente não conseguir o direito de existir, a gente, né, compromete tudo. Mas a gente ainda tem a identificar a falta de conhecimento que pode levar, inclusive, ao óbito. Sim, a gente teve, o ano passado, né, a gente sofreu com uma mãe aqui em Brasília, numa região administrativa de Brasília, onde ela assistiu o filho dela com síndrome de Down, um homem já com 31 anos, negro, passando mal. Ele caiu da maca para o chão e ali no chão ele ficou. E ele foi tratado como se estivesse agressivo e não foi atendido. E essa mãe assistiu, né, e falo isso com uma dor no coração de saber que, às vezes, o Estado brasileiro ainda é o Estado que deixa morrer, que viola os direitos humanos, os direitos mais fundamentais dos seres humanos. Então, há ainda uma realidade de emergência humanitária contra as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência intelectual e as pessoas com síndrome de Down, especialmente, estão vulnerabilizadas por uma estrutura social que ainda não nos coloca como sujeitos e sujeitas de direitos. Né? Aí eu queria só pegar o gancho do que fazer, né, para mudar essa realidade, e aproveitando a Ana Paula aqui, e o Plano Viver Sem Limites, né? Porque o Plano Viver Sem Limites já tem muitos anos, né? Foi no outro governo Lula que ele foi instituído. E a gente precisa começar a mexer nas informações em relação ao prognóstico. Assim como hoje em dia, já houve até a VIT, né? Que fez um projeto. A VIT é uma moça com síndrome de Down, que ela fez uma campanha e conseguiu mudar o verbete do Google em relação à síndrome de Down. Sim. Por quê? Porque o verbete já é desesperador, né? Assim, síndrome de Down desiste, é uma doença e tudo. Então, o que precisa se conscientizar é que não é uma doença, é uma diferença genética e que o desenvolvimento que vai promover, né, essa pessoa depende do que se faz com ela. Isso. Né? Então, quando você recebe uma informação, que é o que acontece com a maioria das mães, das famílias, que essa pessoa vai ser uma pessoa deficiente, você automaticamente cria um deficiente.
Porque você entendeu que não vou fazer nada, não vai adiantar mesmo. Né? O preconceito cria um destino único. Exatamente. Como se fosse impossível. Então, assim, quando você vê, assim, a pessoa tem síndrome de Down, as características são essas. E o que vai acontecer com ela? Eu, por exemplo, o médico falou de cara, ele vai demorar para andar, ele vai demorar para falar, ele dificilmente vai ser alfabetizado, nunca vai aprender matemática. O Lúcio foi alfabetizado aos 4 anos. Aos 4 anos o Lúcio já sabia ler, né? Então, assim, a gente foi quebrando. E o desenvolvimento motor dele também foi muito parecido, próximo, e em alguns pontos até superior às crianças e bebês convencionais. Então, a gente precisa fazer um trabalho, viu, Ana Paula, para que a gente elimine o prognóstico de que nasceu com síndrome de Down será uma pessoa com deficiência. Eu tenho uma frase que eu quero deixar ela registrada aqui, tá? Que é o seguinte, eu faço isso de uma regra. A deficiência intelectual na síndrome de Down, ela é social, histórica e culturalmente construída. Pronto. A pessoa com síndrome de Down, ela não tem que ser uma pessoa deficiente. Ela fica... A deficiência não está localizada no corpo. No corpo, a deficiência... Mas na construção social. Exatamente. E a falta de informação que a família, né, para a família, faz com que a família crie uma pessoa com deficiência. Eu queria puxar o gancho aí. Eu acho ótimo. Acho que, assim, entre as ações, está colocada... Assim, primeiro, lembrando, o primeiro Viver Sem Limite, ele foi de 2011 a 2015. Ele foi descontinuado com o golpe da Dilma. Sim. Daí agora, o presidente Lula, no seu 3º mandato, ele nos mandatou ano passado, nos deu 120 dias para elaborar o novo plano Viver Sem Limite. Nesses 120 dias, fizemos mais de 170 reuniões, estivemos em 12 capitais, fizemos 2 consultas públicas trazendo as demandas da população com deficiência para todos os ministérios. A gente conseguiu, nesses 120 dias, dialogar com 27 ministérios. E o que a gente fez, enquanto Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu também chamo de trabalho político-pedagógico, de dialogar essas demandas da sociedade, as demandas da população com deficiência, para aqueles que fazem as políticas setoriais, né? Então, esses 27 ministérios foram mobilizados, 11 conseguiram apresentar, nesse período aí de 120 dias, um orçamento e um planejamento, né, mais consolidado. Só que esse plano agora, o novo Viver Sem Limite, ele tem duração também de 4 anos e ele vai ser revisto ano a ano. Então, 11 ministérios conseguiram apresentar essas 95 ações mais consolidadas. E dentre elas está a revisão de um protocolo de diretrizes de atendimento à pessoa com síndrome de Down, além de outras deficiências. Lembra que no Viver Sem Limite 1 tinha esse protocolo, porque a gente tem, então, conhecimento qualificado para superar os tabus que estão ainda na cabeça do médico, que a gente imagina que estaria, né, já com conhecimentos mais avançados sobre o tema, né, tabus que ainda perpassam aí por todas as políticas públicas. E é nesse sentido que são essas 95 ações, né? Uma campanha anticapacitista, né? Então a gente está mobilizando para popularizar o termo anticapacitismo. Por que capacitismo é o termo que a gente usa para falar sobre discriminação em razão de deficiência? É no decreto da criação do novo Viver Sem Limite que tem o primeiro instrumento normativo no Brasil que fala sobre capacitismo, que cita capacitismo e conceitua o que é capacitismo, que é discriminação em razão de ter deficiência. Na nossa época não existia essa palavra, esse termo. Porque veio da academia, né? Ele veio da academia, ele circulou muito pela academia e a gente achou importante falar e popularizar e usar também em linguagem simples, também outra mobilização da Federação Brasileira da Síndrome de Down, uma mobilização muito nacional dos movimentos daqui do Brasil que impactaram no ano passado com a definição, orientação da ONU, uma resolução da ONU, aliás, que define que os Estados-partes que fazem, que se comprometem com a implementação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, inclusive o Brasil e mais 190 países,
países, eles precisam escrever em linguagem simples para popularizar a informação. E o porque próprio informação Supremo agora adotou essa, né? O Supremo adotou a linguagem simples. O ministro Barroso tem defendido em todos os espaços que ele vai a linguagem simples, porque não faz sentido falar para as pessoas não entenderem. Eu estou aqui com essa cartilha Combate ao Capacitismo. Antes do intervalo, vou falar algumas frases, né, que as pessoas usam no dia a dia e são frases capacitistas, né? Se fazer de surdo, parece que é cego. Dar uma de João sem braço, deu mancada. Está muito autista, fingir demência, sem pernas para isso, colocar o projeto de pé. Está mal das pernas, igual a cego e tiroteio, retardado, entre outras. Acredito que existem outras frases que precisamos nos policiar para não estar praticando o capacitismo. 9h em ponto, vamos fazer um intervalo e já voltamos com esse debate muito importante sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, a segunda, não, a terceira hora já, terceira e última hora desta quinta-feira, 21 de março de 2024, 9h04. Revista Justiça. Debate. Continuando o nosso debate sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, estamos aqui com as nossas convidadas. Lurdinha Piantino, escritora, artista plástica, criadora do curso online sobre Síndrome de Down, também mãe do Lúcio. Também temos aqui a doutora Leide César, advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e cofundadora do projeto Asas de Inclusão e mãe da Juliana. E conosco também a Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Leide, estávamos falando aqui sobre as necessidades daquele acompanhamento médico, a necessidade da cirurgia que a Ana Paula trouxe para nós. Vamos falar sobre os direitos. Inclusive, você havia comentado que até hoje, mães que têm crianças com Down acabam perdendo os filhos por falta da cirurgia? Sim. Vários episódios aqui na capital do país. E eu queria falar que a minha filha também teve que fazer a cirurgia cardíaca. Ela fez aos 4 anos e ela fez no hospital de base. Então, assim, era um serviço público que à época foi maravilhoso e que a gente perdeu, né? Por quê? A gente perdeu porque privatizou o hospital de base, agora é IGES. E o que diz a lei sobre Mas a isso? lei, ela garante a saúde integral da pessoa com deficiência. O que a gente precisa entender, como a Ana Paula estava falando, é que os estados também, eles precisam se responsabilizar. Até porque o SUS, ele compartilha essa competência, né, Ana Paula? Então, os estados, eles têm que assumir essa parcela dentro do sistema SUS para que todas as pessoas sejam atendidas lá no seu estado. E a gente sabe que aqui em Brasília, por ser a capital, sempre houve essa demanda que vem de outros estados. Então, se cada estado se responsabiliza dentro do sistema SUS de prestar essa saúde integral, eu acho que fica mais fácil, né, até para as famílias serem atendidas onde moram, né? Então, eu acho que o SUS, a gente tem tudo dentro do SUS, mas precisa de investimento, precisa desses recursos chegarem também ao sistema, né? E no seu caso, Ludinha, teu filho precisou passar também por procedimento? Pois é, ele tinha um buraquinho que chama CIA, quando ele nasceu, e o médico falou, não, tudo bem, vai fechar com o tempo. E eu falei, alguma coisa boa, né? Uma notícia boa. Não fechou. Com 10 anos, ele teve que fazer uma cirurgia cardíaca de emergência. Então, assim, 50% dos bebês com síndrome de Down nascem com alguma questão cardíaca. Uns mais graves, outros menos graves, que foi o caso do Lúcio. Ele nasceu, tanto que o médico disse que não precisava. Agora, a gente tem que prestar muita atenção também, em relação à questão da saúde, é com a audição.
Porque a gente escuta muito, ele demorou para falar, mas é porque ele tem síndrome de Down. Ele fala desse jeito porque ele tem síndrome de Down. Não, 80% dos bebês com síndrome de Down têm alguma dificuldade auditiva, deficiência auditiva. O Lúcio, por exemplo, ele demorou para falar, a gente descobriu, quando ele tinha 4 anos, de 3 para 4 anos, que ele tinha 40% de perda bilateral. Ou seja, 40% é considerado surdez. Então, se você não escuta, você não fala. Se você não trabalha a parte muscular facial, você dificulta a fala. Então, existem várias coisas que podem ser feitas na área da saúde para promover o desenvolvimento do bebê com síndrome de Down. Aqui em Brasília, a gente tem o CrisDown, que é uma clínica especializada do governo, é do SUS, fica lá no Agarram, que faz um trabalho bastante interessante em relação ao acompanhamento de bebês, crianças e adolescentes com síndrome de Down. Possivelmente deve ter até adulto. Tem, porque o Lúcio era atendido lá na psicologia, né? A Juliana também. Só que não dá conta de todo mundo, né? A população com síndrome de Down em Brasília é muito grande. E é o que tinha que ser feito nos outros estados, né? Aproveitar a experiência do CrisDown, que é um centro de referência em síndrome de Down, e espalhar pelo Brasil, né? Ana Paula? É importante que uma deficiência não impede que a pessoa tenha outra deficiência. Sim. Né? Então, o teste do pezinho, o teste do ouvidinho, né? Esse diagnóstico completo é fundamental, né? A gente costuma falar que há muitos casos também de autismo, né? Quando se tem síndrome de Down. Então, a gente precisa olhar o indivíduo como um todo, né? Como um todo. E acho também importante, como a Lourdinha falou, a amamentação. Às vezes, nessa criança não sendo estimulada a amamentar, ela também, essa musculatura também não fica... Né? Então, há todo um procedimento. Sim, e a gente fala quem quiser saber de tudo isso, é só entrar no meu curso online. Isso. Que eu explico todo esse processo. E a gente tem a Secretaria, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, tem um acordo de cooperação técnica com a Escola Nacional de Saúde Pública. Então, que está atuando essa própria cartilha e outros conteúdos. Eles têm especialização na agenda de saúde e pessoa com deficiência, saúde, direitos humanos e pessoas com deficiência, e tem propagado aí, incentivado a produção e a difusão de conhecimento para todos os agentes de saúde. A gente tem uma cartilha, inclusive, para agentes comunitários de saúde, em linguagem simples, em formato cordel, porque muitas vezes a agente comunitário de saúde é aquela pessoa que chega lá naquele domicílio. Às vezes, por conta do preconceito, as famílias têm até vergonha de mostrar que seu filho tem deficiência, né? E tentam passar a ideia de que ele não tem, ou não querer fazer o exato diagnóstico por medo desse estigma todo que, inclusive, sofre a família, né? E isso acaba atingindo todo o ciclo de vida da gente. Né? Sim. Gostaria de falar agora, Leide, sobre a educação, os desafios para a educação da pessoa com síndrome de Down. Como você sente isso na pele? Sim, na minha época foi bem mais difícil, porque a gente não tinha uma lei que garantia, não tinha leis nenhuma que garantiu a inclusão. A Juliana estudou numa escola regular, né? Eu tive o insight, à época, de escolher uma escola regular para ela. Não foi fácil, não foi a primeira escola que aceitou. E aceitou e também não tinha muito o que fazer, né? Acabou que a Juliana, eu tive que pagar uma acompanhante para ela. Isso lá atrás, lá atrás, né? Para que ela se desenvolvesse na escola. Hoje a gente tem, né, a própria Constituição, a Convenção, a Lei Brasileira de Inclusão, que vem todo nesse sentido da educação inclusiva. E é tão importante a educação inclusiva para a pessoa com deficiência, quanto para os outros que não têm deficiência, porque eles vão conviver com a diferença dentro da escola. E eu até costumo falar, a gente adulto hoje tem uma dificuldade, né? As pessoas que não conviveram com pessoa com deficiência na escola, nunca conviveram nem na escola, nem no trabalho, até de abordar, de conversar com uma pessoa com deficiência, não sabe como agir.
E isso é evitado quando a criança convive na escola, né? Então, ela já vai trazer essa capacidade aí dessa convivência com o diferente, né? E toda a legislação hoje é nesse sentido. A gente tem, desde a Declaração de Salamanca, que é de 94, que já definiu lá os critérios para as políticas públicas, né, da educação inclusiva. Depois a gente teve a Convenção em 2007, que foi recepcionada pelo Brasil e entrou como uma norma constitucional. Então, é parte hoje da nossa Constituição, a Convenção, nesse sentido da inclusão. Depois, a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, que entrou em vigor em 2016, tudo tratando da inclusão. O que a gente precisa é efetivar e colocar esses recursos na educação inclusiva, na educação pública e fiscalizar a educação privada também, né? Porque as escolas privadas, elas são concessão do serviço público, né? Só que hoje o que a gente está vendo é uma migração da escola privada para a pública, que é a pública ainda, apesar de todos os problemas, é onde ainda a inclusão está sendo feita, né? Então, a gente está vendo que as famílias estão preferindo irem para a escola pública porque tem essa visão mais da inclusão do que a própria escola particular, que sempre alega que não dá para fazer, que não está preparada. Aí você chega na escola, vem com aquele papo, não fala que não pode, que não quer a criança, mas diz que a escola não está preparada, não tem profissionais capacitados para atender. E é sempre esse o discurso. E é incrível que ainda hoje, né, depois de toda essa legislação que garante a educação inclusiva, que o Supremo já falou que não pode cobrar a taxa adicional, que esse artigo da Lei Brasileira de Inclusão é constitucional, que a escola particular não pode cobrar nenhuma taxa. Ainda hoje, eles querem cobrar taxa e eles recusam aluno com deficiência. Como foi com o Lúcio, Lourdinha? A educação dele? Eu demorei 7 anos para escrever esse livro, que quando eu comecei a falar de escola, eu só chorava. O segundo. Eu só chorava. Porque tem 2 ou 3 capítulos que eu falo sobre escola. Foi terrível. Para o Lúcio foi terrível. Só para vocês terem uma ideia, quando ele tinha 12 anos, ele foi para o ensino, segunda fase do ensino fundamental, né? Ele chegou na escola, era uma escola nova, porque quando você está na primeira fase do ensino fundamental, você tem uma professora. Se você dá a sorte, nem sempre demos a sorte de ser uma professora maravilhosa, você lida com uma professora, né? Você vai fazendo esse trabalho de conscientização, informação e tal. Quando vai para a segunda fase do ensino fundamental, tem escola que tem 8, 10, 12 professores. Então, você deixa de ter relação com uma professora para ter relação com 12, sem contar com a equipe escolar como um todo, né? E foi muito difícil para o Lúcio, chamava quinta série na época, né? Agora acho que é 6º ano. Quando ele tinha 12 anos, ele chegou em casa, ele sempre foi sozinho, desde os 10 anos ele vai sozinho para a escola, vai e volta, né? Porque as escolas perto de casa, tem essa coisa que a gente faz também para facilitar a vida, né? Ele chegou, pediu uma reunião familiar. Foi muito engraçado, porque o Pedro estava saindo, a Joana estava saindo. Não, ele falou assim, gente, é muito sério. Aí todo mundo voltou, sentou, ele falou assim, eu quero sair da escola. Por quê, Lúcio? Porque eu sofro muito preconceito na escola. Bullying, né? Demais. E por parte, não só de aluno, viu? Por parte de professor. Tinha uma professora que tinha medo. E o Lúcio nunca foi uma pessoa agressiva. Ele é muito pelo contrário. Ele é um cara bem carinhoso, bem tranquilo. E ela tinha medo dele. Aí, o que a gente fez? O que você faz, né? E eu já estava sentindo os problemas na escola. E aí eu conversei com uma coleguinha dele, e ela falou assim, perguntei, o que você acha do Lúcio na escola e tal? Ela falou assim, não, ele sofre muito preconceito. Eu falei, por parte dos alunos? Ela falou assim, não, dos professores. Eu falei, eu vou tirar ele da escola, né? E levei ele para o ateliê, porque trabalhava como artista plástica. E aos 13 anos, o Lúcio fez a primeira exposição dele como artista com 40 quadros. Uau. Né? O nome da exposição era Matando Aula. Porque ele realmente, né, não estava... E daí, de lá para cá, foram muitos problemas. Consegui uma escola boa, que foi o GAN,
que eu parabenizo o trabalho de inclusão do GAN, uma escola da Asa Norte. E aí o Lúcio conseguiu completar o ensino fundamental. Quando ele foi para o ensino médio, começou tudo de novo. Aí eu falei, a professora, e o que eu faço com seu filho? Eu falei, você não faz nada não, eu faço. Tirei ele da escola. Ele já era um artista plástico, ele já tinha feito exposição na Itália, ele é um artista plástico internacional, ele tinha uma profissão. Você vai para a escola para quê? Para ter uma profissão, né? Então ele já tinha uma profissão, ele não precisava de escola. Agora, há uns 3, 4 anos, ele vem falando, mãe, eu quero terminar o ensino médio, quero terminar. Aí a gente mudou para o Paranoá, ele foi na escola, fez a própria matrícula, ele estuda à noite, está fazendo o EJA, vai e volta, chega em casa 11 horas da noite, sozinho, de ônibus. E por conta e risco dele. Eu fui na escola e falei assim, a responsabilidade por ele estar aqui é dele. Eu não quero ser chamada em momento nenhum. Porque foi um sofrimento enorme. Para você ter uma ideia, teve uma professora no segundo ano, porque ele foi reprovado no segundo ano, com a alegação, olha só essa, Ana Paula, a professora falou assim, apesar dele ter atingido o mínimo exigido pelos parâmetros curriculares nacionais, eu entendo que ele não vai dar conta de fazer a terceira série, então ele vai ser reprovado. Então ele foi reprovado na terceira série sem ter tido a chance de cursar. Isso deu processo, deu mudança de escola, foi na época que ele operou o coração. Então quando ele voltou à ativa, voltou para outra escola, era uma professora, não vou citar o nome, mas era uma professora que se dizia especialista em pessoas com deficiência. Inclusive, ela tinha sido professora do meu pai. Meu pai foi cego, né? Meu pai ficou cego aos 60 anos. E ela tinha sido professora dele no centro para deficientes visuais. Ela teve um dia que ela amarrou o Lúcio dentro. Sabe aquele saco de lixo que recolhe PET? Ela amarrou ele dentro do saco. Ele usava aparelho auditivo, ela gritava com ele. Aí ele falava, tá doendo. Aí ela falava assim, eu quero que doa mesmo, eu vou gritar mesmo. E você sabe por que eu descobri isso? Por causa desse livro, Cadê a Síndrome de Down, que estava aqui, o gato comeu. Porque umas alunas da psicologia da UNB, que a professora tinha adotado o livro, estavam fazendo estágio na escola. E caíram justamente na sala do Lúcio. Foi aí que eu fiquei sabendo da tortura que meu filho sofria. Então, a minha história com escola é a pior história do mundo. E eu vejo que, hoje em dia, várias mães passam, talvez não pela gravidade que foi a minha história, a história do Lúcio, mas ainda sofrem preconceito, as crianças ficam dentro da sala de aula, que é uma escola inclusiva, inclusivo no cantinho, inclusivo lá fora, nada. Inclusivo, não, saio, deixa sair, sabe? Aí fica lá andando no pátio. Então, a inclusão, ela está num processo que eu, na minha visão, de 28 anos de experiência, porque o Lúcio foi para a escola com 1 ano e meio, ainda é um processo. É um processo e a gente precisa de capacitação continuada dos professores. E justamente eu ia perguntar sobre isso. E o governo federal, o que tem nesse sentido de aperfeiçoar, de ter uma educação apropriada? Em 2008, foi construída uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que ela pressupunha um processo de implementação. A gente tem desafios aí nacionais, de realidades diversas. E esse processo também foi descontinuado. A gente sabe o quanto foi nocivo o governo passado, até inclusive culturalmente, ter um ministro da educação dizendo que criança com deficiência atrapalha a escola. Uhum. E isso ainda sofre reflexo e validação por muitas escolas que dizem, eu não estou preparada. Na verdade, quando a gente escuta isso, a deficiência está onde? Está nas instituições. Então, o capacitismo está muito institucionalizado ainda. Quando diz assim, não, eu não vou atender um direito fundamental, um direito básico de qualquer ser humano, é o direito a se desenvolver e a educação. Então, e a educação inclusiva é sim um direito básico, é um direito que não se pode negar
E praticar isso é crime, desde a Lei Brasileira de Inclusão. Então, é crime, a gente tem que denunciar, né? A gente sabe o quanto é a carga mental de uma mãe, né, de uma criança que recebe essa negativa, né, que socialmente até a própria comunidade escolar não a reconhece como legítima participante da sua comunidade. E isso, né, é muito grave. Então, a gente tem aqui né, o Disque 100 como um dos elementos de denúncia. O Disque 100, ele tem um protocolo de atendimento hoje que retoma, né, uma pessoa que liga para o Disque 100 e não sabe dos seus direitos, e sabe assim, o que eu faço porque o meu filho está sendo negado a matrícula do meu filho. Além de informar sobre os direitos, né, agora o protocolo também, a gente notifica todos os agentes daquele local. Tá? Então, o Conselho Tutelar é acionado daquela região onde a pessoa mora. Todos os agentes, né, que têm a atribuição de fazer cumprir a lei, eles são notificados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A gente ainda tem muito trabalho pela frente. Uma das ações do Viver Sem Limite é um protocolo unificado para o devido atendimento de todas as ouvidorias públicas, todos os serviços, terem esse espaço de ouvidoria para receber um protocolo que receba qualquer violação, né, denúncia de violação de direito ou de violência à pessoa com deficiência, seja encaminhado da mesma forma, né, de forma qualificada, para que a gente tenha também, né, a gente entenda que há necessidade, né, nesses públicos super vulnerabilizados, né, por uma estrutura social e estatal, né, que nos oprime, políticas afirmativas ainda sejam entendidas como políticas afirmativas. A gente já tem aí no combate ao racismo o entendimento da necessidade da política de cotas para a pessoa negra em reconhecimento ao racismo que é estrutural, que está consolidado nas nossas instituições. E, por isso, a presença da população negra em todo o território, no acesso à educação, em todos os níveis, no acesso ao trabalho, no serviço público é fundamental. Agora, ainda, além de a gente ter leis, como a lei de cotas na empregabilidade da pessoa com deficiência de mais de 30 anos, ainda é entendido pelas pessoas, né, em geral, o brasileiro médio, como uma caridade ou até como um privilégio. Sim. E não como uma política afirmativa de reconhecimento de que a presença da pessoa com deficiência, a presença da pessoa com síndrome de Down na escola, no trabalho, nos ambientes todos, ela tem o potencial de democratizar toda a estrutura social do nosso país, né? Então, o benefício é múltiplo, né? Ganha toda a sociedade. Não há como se falar em democracia de um país abandonando uma parcela da população, né, do nosso país. Sim. E é por isso que a política de educação, inclusive, é tão fundamental, porque a escola é o primeiro espaço né, o primeiro espaço público, né, o estado mais presente na vida da pessoa com deficiência, na vida de qualquer pessoa. Sim. Ali o controle social é maior, né? A lei está falando assim, na escola pública o controle social é mais efetivo, mas ele tem que chegar também na escola privada, né? Então, são ações complementares, as políticas afirmativas, valorizativas, formativas, né? Que a gente já falou bastante, mas também as políticas repressivas, porque a impunidade incentiva a continuidade desse tipo de prática, de crime, né? Sim, agora, desde a Lei Brasileira de Inclusão, crime discriminar em razão da deficiência, mas eu vejo que também está nesse processo, não há uma punibilidade efetiva, né? Então, a gente tem visto vários episódios na própria televisão noticiando. Agora, acabamos de ver num programa aí que a pessoa, né, teve uma fala muito discriminatória, mas não chega a ser considerado um crime. No máximo, há uma multa, né? Ou tira a página da pessoa da internet, que usou a internet para discriminar. Então, acho que falta essa punição efetiva para que parem com essas falas discriminatórias, né? Com relação à educação inclusiva, ela é tão importante porque ela vai impactar tudo lá para frente depois, né? A questão do trabalho, o que é que os empregadores alegam? Não tem pessoas qualificadas no mercado de trabalho.
para cumprirem as Mas cotas, como é que né, qualifica que se são a legais. escola não faz o trabalho, né? Qualifica se já houve lá o problema na educação. Então, é todo uma questão que vai impactar lá na frente, né? A lei de cotas é a porta de entrada, é a grande porta de entrada das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas a gente tem que conscientizar também esses empregadores de que não é caridade. Eles preferem pagar a multa. Eles preferem, ou às vezes contratam e deixam a pessoa em casa. Né? Então, a gente precisa conscientizar toda a sociedade para que haja essa empregabilidade da forma como tem que ser, porque as pessoas não são incapazes. A Ana Paula é uma pessoa com deficiência e ela é secretária nacional da pessoa com deficiência. Mas eu aposto que a Ana Paula já teve algum episódio de estar com alguém do lado e a pessoa faz a pergunta para o acompanhante dela, ao invés de perguntar para ela. Já passou por isso? Muitas vezes, gente. Antes de você ser secretária, você como deficiente física, né, deficiente, teve muitos obstáculos também para superar. Sim, eu me tornei pessoa com deficiência aos 31 anos. Eu já tinha uma profissão, já era servidora pública, então me coloco né, eu tive oportunidades que uma criança com deficiência, quando nasce com deficiência, muitas vezes ela encontra muito mais barreiras do que eu encontrei, porque aos 31 anos eu me tornei. Mas dá para comparar muito bem o que é ser uma pessoa sem deficiência e uma pessoa com deficiência. Sim. Né? E eu sou uma pessoa com deficiência física, né? Agora, as deficiências, né, que encontra aí já na cara das pessoas, já desde o taxista, já me olha feio, já não me dá um bom dia, né? A chegar no próprio local de trabalho, inclusive como secretária já, né, tendo vencido tanto esse funil aí da empregabilidade, a pessoa perguntava, a senhora está indo para o IPREV, para o Instituto de Previdência? Eu disse, não estou indo para o IPREV. A senhora está indo, então, para o serviço de saúde? Não, eu estou indo trabalhar. Ai, bens a Deus, graças a Deus a senhora tem, Deus é caridoso e lhe deu um emprego. Ainda a empregabilidade como uma caridade da pessoa com deficiência. Para vir para cá hoje foi fácil? Para vir para cá? Foi assim, hoje eu encontro muitas facilidades, eu estou numa situação de privilégio, eu estou dentro de uma capital, dentro do plano piloto, porque se eu estivesse no Fercal, se eu estivesse na Ceilândia, né, se eu fosse preta, né, a situação era outra, e não há como falar em deficiência sem essas outras opressões interseccionadas, né, da população LGBT, desses desafios todos que a gente tem. E a educação tem esse papel fundamental na vida da gente. E essa educação, né, eu trouxe aqui alguns números, né, da política nacional, da retomada da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O que a gente está dizendo? Para que a gente se torne para que a gente tenha uma política educacional inclusiva, de verdade, de fato e de direito, né, vivenciada no cotidiano das pessoas com deficiência, tem muito trabalho para ser feito. E precisa do esforço público, né, do esforço do orçamento público sendo previsto adequadamente, do planejamento, não só da formação de professores, mas de todos os educadores. Porque, às vezes, é na porta da escola, é na porta do posto de saúde que a gente já é negado o nosso direito. Né? A pessoa que está lá na porta já diz assim, não, aqui não dá para atender você. Né? A negação. São todos hoje em dia, por isso que a gente fala em popularizar a agenda anticapacitista e a gente aprender com o movimento negro, porque hoje em dia, quando a gente vivencia, inclusive vê uma cena de racismo, a gente diz, epa, você está sendo racista. Isso é crime. A gente precisa popularizar isso para que todas as pessoas, né, consigam identificar o capacitismo. Sim, mas as próprias frases aqui mostram como também o capacitismo é estrutural, né? Isso. Porque a gente às vezes não percebe. Então a gente tem que desconstruir o capacitista, como fala o Alex, né? O capacitista que está em nós, porque é estrutural e eu aprendi muito quando eu fui para o Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência aqui do Distrito Federal. Porque eu sabia muito sobre síndrome de Down, mas das outras deficiências eu sabia pouco, né? Então, o convívio me fez aprender muita coisa. E aí a gente vê, né, que a gente
tem que se policiar no dia a dia para não ser uma pessoa capacitista, a uma nossa pessoa cultura racista. Está na nossa linguagem ainda, né? Esses termos. E se a gente, né, a gente tem que fazer o exercício de ser anticapacitista, Exatamente. Né? E a gente aprender também com o movimento negro. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Não basta não ser, né, se dizer não capacitista. Porque quando pergunta... ser anticapacitista. Né, quando a gente pergunta, né, para as pessoas, você é racista? Você é... Não sou. Né, as pessoas não se assumem. Não tem consciência. Né? Não tem consciência. Há uma dimensão pessoal, né, que a gente não quer que aborde no campo moral. Mas há uma dimensão também cultural. Então, o Estado brasileiro ainda precisa avançar muito, né, no incentivo à produção da arte, da cultura. É um processo, porque as pessoas com deficiência sempre estiveram excluídas do convívio social. E a gente afirma o seguinte, inclusive o primeiro Festival de Cultura Inclusiva que eu fiz em 2013, que era para promover a inclusão de pessoas com deficiência nos espaços culturais, a gente fez um projeto de formar monitores para atender pessoas com deficiência nos espaços culturais. Por quê? Porque você só aprende a lidar, você só entende a relação se relacionando, né? Quando fala assim, eu não estou preparada, então prepare-se na relação. Porque você comece, né? Não existe isso de... Você estava preparada para ter uma filha com síndrome de Down? Não. Eu não estava preparada para ter um filho com síndrome de Down. E aí fala assim, não estou preparada, devolve. A coisa não rola desse jeito, né? Você então, a gente vai se preparando na relação. E estar presente na sociedade, nos espaços sociais, promove essa relação das pessoas com deficiência com as pessoas sem deficiência. E tem uma coisa muito importante. A Ana Paula, até os 31 anos, ela não era uma pessoa com deficiência. O meu pai, até os 60 anos, ele não era cego. Então, assim, qualquer um de nós, a qualquer momento da vida, podemos nos tornar pessoas com deficiência. E tem outra coisa, a questão da acessibilidade. Se a gente não morre, a gente envelhece. E a idade também, também tem a coisa do etarismo, né? Você já não serve para nada mais. Então, assim, é um processo. A sociedade demora anos, séculos para poder mudar paradigmas, né? E então a gente está nesse papel de promover essa discussão, de colocar as pessoas na escola, sabe, na rua, no trabalho, para que as pessoas entendam a capacidade delas, né? Porque são capazes. Existem algumas pessoas que têm algumas dificuldades, assim como eu tenho algumas dificuldades, a Ana Paula tem, você tem, todo mundo únicas, tem, né? Todo né? Mundo. Ninguém então é igual a ninguém. É uma luta e a gente vai continuar lutando até a gente morrer, porque a luta vai continuar por alguém. Deixa eu concluir só uma parte sobre o trabalho, Ana Paula. Eu gostaria que você falasse. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem algo também nesse sentido do trabalho da pessoa com deficiência? Exatamente. A gente tem no trabalho uma das formas mais dignas de inclusão da pessoa com deficiência, dela construir a sua autonomia econômica, porque às vezes a dependência econômica de outra pessoa ainda nos vulnerabiliza a outros tipos de violência. As mulheres com deficiência são muito vítimas, né? Pela falta de oportunidades que têm, inclusive, de construir a sua autonomia econômica. Né? O medo de uma mulher com deficiência se separar e perder a guarda dos filhos porque ela não tem condições de se prover economicamente é muito grande. Né? E se manter numa relação violenta ou abusiva é muito grave. Né? E a gente tem aí a empregabilidade como um dos temas mais cruciais para a construção dessa dignidade da pessoa jovem, adulta com deficiência. Essa perspectiva nos coloca como no plano Viver Sem Limite. Então, assim, é um plano de 4 anos que ele se propõe a alterar o Estado brasileiro. Por isso, o primeiro eixo é gestão e participação social. E por isso, junto com o decreto da criação do novo plano Viver Sem Limite, tem o decreto que o presidente Lula estabeleceu uma Câmara Interministerial
de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Uma entrada para que a gente tenha um sistema nacional de direitos humanos que foque nessas atribuições, que altere o Estado brasileiro e coloque declaradamente o que é atribuição do governo federal, o que é atribuição dos estados e Distrito Federal, o que é atribuição dos municípios na promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Ainda não existe esse arranjo federativo tão estabelecido como um sistema único de saúde, como um sistema único de assistência social. Na agenda de direitos humanos, primeiro, os direitos humanos eles são transversais, eles precisam se efetivar nas políticas setoriais, mas também é o locus da participação social, né? E a própria convenção nos coloca. Então, dentro do âmbito da governança do Plano Viver Sem Limite, há a possibilidade de criação de câmaras temáticas, onde a gente vai chamar, além do Ministério do Trabalho e Emprego, outros ministérios para consolidar ações complementares à empregabilidade e à geração de renda da população com deficiência, e também a gente está focando na autonomia econômica dessas famílias. A Unicef apresenta um dado muito grave, que quando tem uma criança com deficiência na família, o custo mensal, né, os gastos mensais dessa família aumentam em 80%. A gente está falando de uma relação direta entre pobreza e deficiência, que o custo do capacitismo empobrece essas famílias. E a gente precisa agir também numa política nacional de cuidados, de cuidar de quem cuida também, né? E daí a gente promover num amplo sentido. Então, a política de inclusão da pessoa com deficiência, ela precisa ser sistêmica, né? Estar ao longo de todas as políticas públicas, e por isso o Ministério de Assistência e Desenvolvimento Social e Combate à Fome é tão fundamental e está integrado, né, diretamente nessa Câmara Interministerial conosco, né, que vai ser chefiada pelo ministro Silvio de Almeida, e aí a gente tem essa alteração, né, do Estado brasileiro focando na priorização do público com deficiência e, por conseguinte, alterando e melhorando a qualidade de vida dessas famílias. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Deixa rapidamente, rapidamente, lembrar que, como a gente está na questão da síndrome de Down, que as pessoas com síndrome de Down hoje estão envelhecendo. Elas até então, né, a previsão era de 15 anos, né, morria cedo, muito por questões cardíacas, né, e por várias outras questões. Então, elas estão envelhecendo. Então, elas estão aí. Então, elas precisam trabalhar, né? E com relação ao trabalho também da pessoa com síndrome de Down, que a gente está falando da pessoa com síndrome de Down, são as que têm mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Por isso, a gente apoia um projeto de lei que está em andamento no Congresso Nacional, regulamentando o trabalho apoiado para a pessoa com síndrome de Down. Porque os empresários, eles sempre escolhem, já que tem que cumprir a cota, quando cumprem, as deficiências mais leves. E as pessoas com síndrome de Down são as últimas nessa fila da empregabilidade. E o emprego apoiado, ele inverte a ordem. Então, ele contrata a pessoa por meio de... ele vai ter um consultor para fazer esse meio de campo. Pessoa com deficiência, treinar a pessoa com deficiência no próprio posto de trabalho e também trabalhar a família, né, que tem esse medo, né, de deixar o filho com deficiência intelectual ir para o mercado de trabalho. Então, ele trabalha esse tripé, pessoa, família, e dá esse apoio também para o empregador. As barreiras são muitas, né? São muitas. Lourdia Piantino, vou começar agradecendo a sua participação, sua presença aqui nos estúdios da Rádio Justiça, escritora, artista plástica, criadora do curso online sobre síndrome de Down, mãe do Lúcio. Obrigado por estar conosco. Qual é o seu recado final? E também as redes sociais, se tiver alguma, para que as pessoas possam acompanhar. Olha, falamos tanto de pessoas com deficiência e nós estamos agora, nesse final de semana, realizando o segundo Festival de Cultura Inclusiva do DF, num espaço cultural que fica ao lado do Córrego Urubu. É um espaço cultural rural, tá? Com acessibilidade. Ana Paula é convidada especial, já recebeu o ofício. Com acessibilidade para cadeirantes até a Cachoeira do Urubu. Então, 23 e 24, com várias atividades
com artistas surdos, artistas cegos, com síndrome de Down. O Lúcio vai apresentar 2 espetáculos diferentes. Então, é isso que a gente precisa, criar espaços de oportunidade para que pessoas com deficiência, qualquer que seja, tenham a possibilidade de participar de questões sociais, culturais, que normalmente não tem por falta de acessibilidade. Muito obrigado por ter vindo aqui na Rádio Justiça, Lourdinha. Agradeço também a doutora Leide César, advogada, pós-graduada em Direito, Processo do Trabalho, cofundadora do projeto Asas da Inclusão. Obrigado por estar conosco. Qual o seu recado final? Eu quero parabenizar todas as pessoas com síndrome de Down hoje pelo dia, agradecer à Rádio Justiça pela oportunidade de abrir esse debate aqui para que a gente traga esses temas. E quem quiser saber mais sobre o direito da pessoa com deficiência, eu uso as minhas redes sociais para divulgar informações sobre o direito da pessoa com deficiência. No YouTube, Leide César Oficial, no Instagram, leidecesar.oficial. E o Asas da Inclusão visa isso, né? Divulgar esses direitos. Também eu faço curso online sobre o direito da pessoa com deficiência. E, então é isso. Muito obrigada pela oportunidade. O curso, Lourdinha, como é que a pessoa pode conhecer um pouco mais sobre o curso online? Ele está na plataforma Hotmart e seguindo na minha rede social, @LourdinhaPiantino_SDown. Muito bem. Agradeço também Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ana Paula, obrigado por estar conosco. Olha, eu quero dizer que as pessoas da trissomia, do cromossomo 21, também conhecidas como pessoas com síndrome de Down, são muito importantes para nós, são valorosas. Feliz dia para nós. Que bom que a gente tem vocês e que queremos estar cada vez mais próximos, promovendo inclusive lideranças, né, que estejam no espaço público. Vocês são muito importantes para nós. É conosco, não é sobre nós, é conosco, com todos juntos que nós vamos construir um país melhor, inclusivo, que não deixe ninguém para trás. Estamos juntas. Redes sociais também da Secretaria? É do Ministério dos Direitos Humanos, MDHC, Plano Viver Sem Limite.mdh.gov.br, vai poder acompanhar cada ação, monitoramento do cumprimento de cada ação. E a gente tem aí novidades para vocês em breves. Muito obrigado às nossas convidadas. Lembrando que esta entrevista, esse debate, esse bate-papo vai ficar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça. 9h44, vamos para o intervalo e na volta seguimos com o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.